Alô, comunidade do ICL Notícias, falamos ao vivo aqui da sala de controle. É daqui que são feitos os cortes de câmera, o controle do ICL Notícias, segunda edição. Eu estou aqui ao lado da Bianca e do Ricardo, que é o nosso editor-chefe aqui do programa. Ricardo, hoje nós vamos voltar lá ao Rio Grande do Sul, temos 2 repórteres em campo. Quais são as novidades que Leandro Demori e Heloísa Vilela trazem para a gente? O Leandro Demori percorreu o Rio Grande do Sul, ele vai trazer imagens exclusivas aqui para o ICL, especificamente também de um cemitério que foi destruído na cidade de Mussum. E a Heloísa Vilela continua lá em Canoas, onde, por sinal, voltou a chover. É esse que é o destaque complicado, né? Voltou a chover, né? A água ainda nem baixou na região metropolitana de Porto Alegre, na capital, em Canoas. E a chuva voltou. Daqui a pouco a Heloísa Vilela traz mais informações. Eu já vou ali para o estúdio com o Chico Sá e a Gabi Varela. Nós vamos falar também dos lacradores bolsonaristas, os coaches, os parlamentares, até prefeito lá do Rio Grande do Sul, espalhando mentira, fazendo confusão, em vez de ajudar as pessoas no meio da enchente. Daqui a pouco, tudo isso ao vivo. Agora, outros destaques do ICL Notícias, segunda edição, com o nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Chuva na inundação. A água ainda nem baixou e volta a chover em Porto Alegre. E em Canoas, onde está nossa enviada especial Heloísa Vilela. Essa é uma das entradas do bairro Matias Velho. Em viagem pelo interior do estado, Leandro Demori mostra o cemitério destruído pela enchente. Os corpos foram embora com a água. Prefeito de município atingido tenta lacrar nas redes. Nós precisamos de dinheiro, ministro. E é desmascarado. Nós não localizamos nenhum plano de trabalho de Farroupilha. Vaia em casa. Em evento com Lula, Arthur Lira é vaiado em Maceió. Você esteja vaiando hoje, isso é uma falta de respeito. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Estamos ao vivaço nessa sexta-feira, dia 10 de maio. Muito boa noite para você, Chico Sá. Boa noite, meu querido Rodrigo Viana. Estamos firmes e fortes, né? Parecia que não ia chegar, mas ela veio. A sexta-feira chegou. A gente vai conversar daqui a pouquinho. Ela já está aqui, já conversamos com elas nos bastidores. Heloísa Vilela já está a postos, inclusive. Tá chovendo até agora. A Elo contou pra gente que choveu o dia todo e continua chovendo lá em Canoas, onde a gente tem 20 mil desabrigados por conta das enchentes. Leandro Demori também entra para falar a respeito da viagem dele pelo interior do Rio Grande do Sul. Hoje tem o Luiz Nassif também para conversar com a gente sobre diversos assuntos, sobre como os alimentos, inclusive as plantações de arroz, lá no Rio Grande do Sul, né, ele abastece 70%, né, do nosso arroz aqui no Brasil, é abastecido pelo Rio Grande do Sul. A gente vai falar sobre o impacto disso, vai ter, não vai. Outro assunto que ele vai comentar, inflação, conversamos com o nosso colunista a respeito disso. E, bom, a gente já teve uma palhinha aqui, Rodrigo Viana vai falar sobre isso, Chico, mas teve gente querendo lacrar, tem ainda, né? E acho que ainda vão ter outros oportunistas querendo lacrar em cima da tragédia, né, Chico? Olha, Gabi, essa praga que vem, pelo menos desde 2018, com aquela história de invadir hospital, se prolongou durante a pandemia, foi também uma praga sem fim. Agora, em plena tragédia climática do Rio Grande do Sul, sim, uma usina de fake news e lacrações como esse prefeito de Farroupilha, que é um imitador de Elvis Presley. Cover de Elvis. Pois é, coitado do Elvis, coitado da alma do Elvis com um imitador desse, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Rodrigo Viana, como é que estão as situações, né? Porque a gente tem aí as estradas, né? Trazendo novidades também lá no Rio Grande do Sul. A gente tem uma variedade de cenários ali, a gente já vem acompanhando nos últimos 2 dias. O interior do Rio Grande do Sul, a gente começa a ver o cenário, a água baixou. E o que aparece muitas vezes
é feio, é complicado e é triste demais. Daqui a pouco o Leandro Demore vai mostrar. Mas tem muito esforço também das pessoas trabalhando para recuperar algum tipo de normalidade. E eu queria abrir com uma imagem dessas, uma imagem que chama muito a atenção. Uma imagem de uma estrada provisória construída pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte. Olha isso, gente, é uma pista provisória na BR-116, na altura de São Leopoldo. É claro, não é que construíram tudo isso nos últimos 5 dias. Foi em cima de uma estrutura que já existia, que foi destruída pela enchente, mas sobrou um pedaço ali pelo qual dava para trafegar. Aí o DENIT arrumou, fez um reforço e você está vendo agora o trânsito aqui, principalmente de caminhões, de ambulâncias, no sistema de pare e siga, num sentido, depois no outro sentido. Isso é obra do governo, é organização, articulação. Vamos colocar todos os esforços aqui? Vamos. Põe as máquinas, reforça e permite a retomada do trânsito. Isso é em São Leopoldo, ali bem próximo também de Porto Alegre. A gente tem uma manchete aqui que explica um pouco disso, né, dessa retomada. Mesmo com chuva, obras para liberar parcialmente a BR-116 avançam em São Leopoldo. É obra do DENIT com uma construtora terceirizada, né? Então, é claro, os particulares, os empresários são importantes, a construtora está lá com as suas máquinas, mas tem que ter articulação. Alguém tem que botar o mapa em cima da mesa, chamar prefeito, chamar governador, secretário e falar qual é a prioridade agora. Começamos por onde? Vamos começar aqui pela BR-116 para retomar o tráfego. Vamos agora fazer a outra. Então, é assim que funciona. Articulação, precisa de governo. O Chico tem falado bastante disso também. Governo, governo, governo. Essa é a hora do governo, como foi na pandemia. Precisou do SUS, vacina, organização. Mas os particulares, os voluntários ajudam? Claro que ajudam. Ainda bem que tem muitos brasileiros e brasileiras dispostos a ajudar. E a gente tem mostrado também. Mas sem organização do Estado, isso aqui, por exemplo, não aconteceria. E aí o que fazem os bolsonaristas, não todos, hein? Mas os picaretas, os lacradores. Olha, o sangue sobe quando a gente vê o que eles colocam nas redes. Não tem que tratar como notícia normal. São uns picaretas, são uns vagabundos. Criminosos, né? Criminosos. Eu queria colocar aqui, por exemplo, a postagem desse deputado lá de Minas Gerais. A melhor coisa que esse governo pode fazer pelo povo do Rio Grande do Sul é sair do caminho e deixar o povo se ajudar. Geyer, cala a boca! Você quer que o pessoal morra afogado no Rio Grande do Sul? Fica quieto, se recolha a sua insignificância. É picareta. Deputado que não tem mais o que fazer além de ficar lacrando, fica quieto, está atrapalhando. Tem que tratar essa gente sem nenhuma cerimônia. Não tem que ficar tratando como gente normal. Eles são perversos, anormais, em alguns casos mesmo criminosos. Aqui eu não digo que seja crime, aqui é perversão, manipulação, canalice. Esse é o Gustavo Geyer. E não é o único, infelizmente. Então tem deputado, tem o prefeito de Farroupilha, imitador de Elvis Presley. O ministro Paulo Pimenta ligou para ele, porque ele fez um vídeo cobrando o governo Lula e tal. Tudo bem, o prefeito cobrar, tem que cobrar, e aí o governo fica sabendo do que ele precisa, qual é a prioridade em Farroupilha. O Pimenta liga para ele para saber qual é a prioridade. Ele resolve lacrar e gravar, para depois usar o vídeo. Só que do outro lado, o Paulo Pimenta também gravou. E aí ficou clara a manipulação. O Pimenta fala, mas o que o senhor está pleiteando? Nós vamos mandar R$300 mil emergencialmente para a sua cidade. Mas 300 mil não dá para nada. O Pimenta, calma, não dá para nada. É emergência para 48 horas. Apresente um plano de trabalho. Eu não estou vendo nenhum plano aqui de Farroupilha. E ele ficou lacrando sem parar. É outro, picareta também. Prefeito de Farroupilha, como imitador de Elvis Presley, é um bom prefeito. Na hora da tragédia, não resolve lacração, resolve trabalhar, articular, né? Mas esse aqui é mais um exemplo. Então tem deputado, prefeito, aí, gente, tem o tal do coach, o tal do Pablo Marçal. Esse, além de tudo, foi ofensivo, desrespeitoso, além de ajudar a espalhar mentira. Vamos passar um trecho do que ele falou? Vou só dar o contexto aqui, Gabi. Havia esse debate sobre a história lá dos caminhões que foram parados na estrada, e a Natuza Neri, jornalista da Globo News,
disse, olha, isso aqui é uma manipulação perigosa, que tem nome nesse caso. Ela não xingou o Pablo Marçal. Falou, isso aqui tem nome, tem um CPF. É o Pablo Marçal que fez isso. Ela apenas deu nome aos bois. Né? Deu nome. A maneira que ele reage, além do machismo, vamos ver o que ele fala, depois a gente comenta. Vamos lá. Eu exijo retratação. Vocês não são do Ministério da Verdade. Vocês estão com vagabundagem querendo mudar a opinião pública. E ninguém vai cair nessa conversinha. Na década de 90, vocês dominavam as televisões que o povo só olhava para vocês. Nós temos um celular agora. Você foi desmascarada, sua menininha. Você presta atenção no que você fala e quero ver essa boquinha sua pedindo... Eu estou pedindo aqui agora e vou acionar o judiciário para ver se existe ainda justiça nesse país. Você vai falar assim desse jeito com a sua turma, Pablo Marçal. Menininha, boquinha. Boquinha suja tem você. Boquinha suja tem você. Aliás, você é sujo inteiro. Que história é essa? Ah, eu quero ver essa boquinha. Tá falando com quem? Sabe, é uma cafajestagem no meio da tragédia. Chega! A gente tem que reagir com mais indignação. Não é ficar falando, olha, tem fake news. Isso não é fake news, isso aqui já é assim, uma manipulação, uma ofensa, um negócio fora de qualquer normalidade. Esse pessoal aqui tem que ser enquadrado. Chega! A gente tem que se indignar um pouco mais com essa gente. Eles estão arrastando, as pessoas já estão na lama. Já estão no meio da água. Então, olha, é uma situação de desrespeito completo. Desculpa, Gabi. Não, eu estava reforçando justamente isso, Rodrigo, que você estava falando, porque é impressionante como você infantiliza e como você usa, né, o menininha. Menininha, isso me incomodou muito, imagina você. É uma misoginia você colocar uma mulher, uma jornalista como a Natuza Neri, né, que é uma grande jornalista, inclusive, uma profissional, que inclusive estava expondo a verdade. O Pablo Marçal, ele está sendo, né, alvo da Polícia Federal por espalhar fake news durante uma calamidade pública. E é isso que a Natuza Neri está fazendo, ela está trazendo a verdade sobre essa situação, apontando um crime, né, que está sendo cometido por influencers, por coaches e políticos como esse cidadão, que eu não quero nem citar o nome. Essa história de menininha, de boquinha, esse sabe? Tem uma ficha corrida, viu, que isso aí tem picaretagem com banco, não é nem picaretagem, é crime mesmo, com sistema financeiro, levando pessoas para correr risco numa montanha aqui em São Paulo. Esse tem uma ficha corrida sem tamanho, uma capivara que não cabe mais nem uma delegacia de polícia de São Paulo. E é esse tipo de gente que está atrapalhando o socorro no Rio Grande do Sul. Agora, tinha que reagir com ação judicial, bastante ação judicial contra essa gente. Não pode deixar barato, tem que ir para cima. Aí apareceu um outro, um tal de Nego Di, nunca tinha ouvido falar. Infelizmente. Fiquei sabendo que era do Big Brother Brasil. Foi do BBB 21, é humorista. Olha o que ele escreveu. Humorista com muitas aspas. Olha o que ele escreveu sobre a Janja. Se isso for humor, pelo amor de Deus. Né? E de novo a misoginia. Por que a Janja incomoda tanto? Por que ele não escreveu assim em relação ao Lula? Ou em relação ao ministro? Ou em relação ao governador do Rio Grande do Sul, ao prefeito de Porto Alegre? Ele mora no Rio Grande do Sul, mas o grande incômodo dele é com a Janja. Olha o que ele escreve, eu não vou ler, mas olha o que ele escreve. Depois apagou a postagem. Não sei se estava sob efeito de alguma substância que deixou ele nervoso e saiu postando tudo. Olha, é o estilo de gente que trabalha, tem que fazer antidoping com esse Nego Di, hein? Tem que fazer antidoping, porque é um sujeito completamente fora do esquadro. Para completar, aí não tem diretamente a ver com a tragédia no Rio Grande do Sul. Aqui ele está incomodado com a Janja, né? Porque a Janja está atuando na tragédia. Esse tal de Jorge Seife, o senador de Santa Catarina, porque eles falaram, como é que a Globo transmite o show da Madonna no meio de uma tragédia dessa? Bom, isso foi no Rio de Janeiro, né? O show não foi no Rio Grande do Sul. Aí saíram lá dizendo que o show da Madonna, satanismo, pornografia, atacaram de todo jeito. Esse Jorge Seife, que é o considerado filho 06 do Bolsonaro, foi no show. Foi ao show, usando o português correto. Foi ao show. Assim como o Fábio Van Garten, assessor de imprensa do Bolsonaro. Então, eles defendem a família, a tradição, a igreja, os princípios cristãos, da boca para fora. Não sei se ele aprendeu alguma coisa vendo o show, espero que sim. Né? Mas foi tão atacado pelos próprios bolsonaristas que depois pediu desculpa por ter assistido o show.
ficou tão abalado, eu não sei se foi com essa confusão envolvendo o show da Madonna, ou porque encontraram drogas dentro de um caminhão ligado à empresa da família dele, pela segunda vez. Sim. Não sei qual dos dois episódios abalou mais o tal do Safe. Olha o vídeo que ele grava para os apoiadores. Ele estava também, tem que fazer antidoping no Jorge Safe. Vamos ver. Eu votei a favor das drogas, eu votei a favor do aborto, eu traí eu traí a direita, eu traí as bandeiras às quais eu fui eleito. Não fui. Várias ligações entrando aqui, pessoal. Muita gente está pedindo para ele desligar a live, que ele estava se expondo. Eu nem gosto de tripudiar, viu, Gabi? Né, dizendo, desliga essa live. Desliga isso aí. Eu não gosto de tripudiar, porque pode ser que ele tenha algum problema mesmo, com álcool, com droga, ou tomando algum remédio. Com remédio, né? Remédio. Pode ser. Mas eu só trago porque assim, eles são os donos da moral e dos bons costumes. E não cuidam dentro de casa. Então, essa é a turma dos lacradores. Chega dessa gente. Pelo amor de Deus. Nós temos que enfrentar isso. Né? Estamos enfrentando, aqui a gente tenta fazer isso. Só para dizer, né, que o segundo caso envolvendo o Jorge Safe, o Rodrigo, é de um motoboy, né, saindo. Esse segundo episódio de drogas do Safe foi de um motoboy saindo do galpão da empresa, né, lá em Itajaí. Em Itajaí, Santa Catarina, né? Isso. Bom, a gente olha e fala assim, isso aqui é uma loucura. Mas não é loucura, tem método nisso tudo. Qual é o método? Apostar no caos. Aí eu não estou nem falando mais do Jorge Safe, mas essa história do Pablo Marçal, das fake news, do Geyer dizendo, o governo tem que sair de cena, deixa que a população se cuida, sabe? O método é o seguinte, apostar no caos, apostar na ideia de que, Bolsonaro não fez nada, as pessoas lembram, na pandemia atrapalhou e quando teve chuva na Bahia andou de jet ski. Bolsonaro não fez nada, então vamos empatar o jogo, vamos fazer de conta que ninguém faz nada, vamos criar um grande caos. Governo não faz nada, todo mundo só atrapalha, porque daí empata. No caos, o único campo em que eles podem ganhar é no caos e na anarquia liberal. Do tipo, todo mundo armado, todo mundo se virando sozinho, governo sai daqui, o que não vai dar certo, a gente sabe. Mas eles fazem esse discurso, que aliás é o único discurso possível para esse bando que atormenta os brasileiros, né? O governo Lula está pedindo investigação sobre fake news e também sobre fake news espalhadas por médicos. Olha que ponto que nós chegamos. Tem manchete sobre isso aqui. O governo Lula pedindo que a Polícia Federal investigue fake news espalhadas por médicos. Médicos no Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta enviou o ministro nessa quinta-feira, ontem, novos nomes para serem investigados. O conteúdo envolvia acusações contra a Anvisa. Então, eles já acusaram vários órgãos, a NTT, a Anvisa, hoje o IBAMA. Cada dia vão sacando um órgão do governo. É para tentar criar a imagem, assim, o governo nada funciona, é um grande caos. Eles querem o caos, Chico. O Bolsonaro falava disso, eu quero destruir. A aposta é toda nessa. No festival de fake news, assim, o que está... O maior volume aferido, inclusive pelo núcleo da USP que estuda fake news, o principal volume é o Estado não agiu, o governo não agiu. É o primeiro item. O segundo é civil salva civil, que salva civil, que não tem governo na parada. E o terceiro é em cima do desabastecimento. Eles estão apostando nesse pânico do desabastecimento. Principalmente do arroz, né? E no Rio Grande do Sul da água mesmo. Né? Então, a linha é essa. Agora, Rodrigo, eu fico pensando... A democracia corre muito risco com esses caras. Corre, continua correndo. Fica muito frágil na mão desses caras. Então, tem que ser caso de cadeia, nem que seja exemplar. Sim. Nem que seja para passar até a chuva baixar. Eu daria uma cana até baixar a água, no mínimo. Sim, eles seria boa medida. É uma situação de emergência, gente. As pessoas estão lá sem casa. Milhares de pessoas e esses sujeitos fazendo essa bagunça. Além de não ajudar, ainda atrapalham, né? Uma gente, assim, da pior qualidade. Bom, enquanto isso tudo acontece, a vida jamais será como antes. No Rio Grande do Sul, pelo menos 2 municípios estão passando por um processo de deslocamento, de esvaziamento mesmo da cidade. Eldorado do Sul, a gente trouxe ontem a informação que o prefeito pediu para esvaziar a cidade. E Roca Salles, Eldorado do Sul, próximo da região metropolitana. E Roca Salles, no Vale do Taquari, por onde o Demore passou. Daqui a pouco ele vai contar melhor para a gente essa história. Roca Salles, muita gente achando que não dá para reconstruir a cidade.
Ela é vítima pela segunda vez. Mussum também, já tinha sido em setembro do ano passado. Então, nós vamos debater isso. Como é que você faz com essas cidades que foram destruídas pela segunda vez? Começa a se criar um medo, sabe, gente? Isso é para a gente levar muito a sério. Lembram o que aconteceu em Nova Orleans, depois do furacão Katrina? Acho que é 2005, né? O estado desapareceu. As pessoas voltaram para o chamado estado de natureza, como dizem os juristas, né? Em vez da civilização, das regras mínimas sociais, é o vale tudo. É o que os bolsonaristas querem. É tiro, é assalto no meio da rua. Aliás, é o modelo é esse, que eles miram isso. Então, Nova Orleans, eu separei aqui algumas notícias. Do que você está falando? Nova Orleans não foi um furacão? Foi. Mas depois que o furacão passou, olha o que aconteceu em Nova Orleans. Saques e caos prejudicam a ajuda a Nova Orleans. As operações de resgate estão sendo prejudicadas, as forças policiais foram desviadas para lidar com o aumento de saques. No estado da Louisiana, há informação de tiroteio, sequestro usando carros das vítimas e roubos em toda a cidade. Tem mais um trecho aqui, né? Mais um trecho. Dentro do próprio saguão principal, do próprio ginásio onde se fazia o atendimento às vítimas, houve também muitos casos de violência, inclusive de estupro, violência sexual. Então, há um risco de caminhar para uma situação dessa. Então, a gente precisa do Estado, precisa de governo, não é cada um por si. Cada um por si é violência sexual, cada um por si é a violência dos homens ali que usam a força e cometem violência contra as mulheres. Esse é o cada um por si. Então, a gente corre esse risco. Por isso que a gente precisa que o Estado haja fortemente. É isso, gente. Esses destaques que eu queria trazer aqui na abertura. A gente tem também um depoimento que eu queria deixar aqui, que é um depoimento colhido pela EBC, né? pela Empresa Brasil de Comunicação, num morador de Canoas. Vamos ver o que ele diz, para dar uma dimensão da situação em que as pessoas estão completamente desarvoradas. Eu ouvi o depoimento inteiro. A casa dele desapareceu, ele levou a mulher e os 2 filhos, felizmente as 2 filhas, aliás, conseguiu salvar e está na casa de uma prima. Vamos ouvir o depoimento do Rolf Furstenau. Vamos lá. Estou olhando no mapa de Canoas, você vê assim que todo um lado da cidade foi destruído. O nosso bairro foi todo destruído. Pequenos negócios, ferragem, mercado, agropecuária, padaria, açougue, pequenos comércios, as casas tudo só com telhado para fora d'água. É muito triste de ver, muito triste. Muito importante que tenha mais resgate, que tenha mais barcos e jet skis, talvez helicópteros para resgatar as pessoas, porque tem muitas pessoas que estão ainda, que insistiram em ficar nas suas casas, que estão com medo de saques, mas o problema é que as pessoas não podem ficar ali porque a água vai demorar para baixar. E tem outro problema agora que é a falta de água na região, né? É a falta de água. O depoimento dele é, assim, bastante tranquilo no tom, mas dramático, né? Eu ouvi o depoimento inteiro, Chico. E ele fala, qual a perspectiva? Como é que eu vou refazer a minha vida? E o comércio perto da minha casa, ele fala, o mercado, a loja de ferragem, a padaria, tudo que acontecia ali acabou. Acabou, não tem perspectiva de retomar. Isso é um trabalho para muitos anos. Então, é assim, nós estamos numa situação de emergência social. A gente está começando a entender ainda o problema. Sem dúvida, principalmente quem está vivendo essa situação ali na pele. Acho que é difícil cair essa ficha também, né? De entender que tudo que você construiu até ali, talvez você tenha que deixar tudo para trás. Muito difícil, muito duro. Vamos conversar com a Heloísa Vilelas, que está lá em Canoas. Quem está na área. É isso, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes. Hoje voltou a chover, como eu disse. A Elu já está aqui dividindo a tela com a gente. Ainda tem muita gente, para ser resgatada por lá. Muita mobilização da população. E tem abrigo só para mulheres também, né, Elo? Isso por conta daquelas denúncias de abusos. Agora, uma nova mobilização nesse sentido. E a Elo visitou um desses abrigos também. Elo, boa noite para você. Boa noite, querida. Boa noite, Chico, Rodrigo. Pois é, depois dessas denúncias, teve uma mulher aqui de Canoas que falou, o quê? Eu vou fazer eu mesma, então, um abrigo. Em 48 horas, ela já estava recebendo gente, mulheres que ela foi buscar. Ela visitou um abrigo muito grande da universidade, ficou muito preocupada com a situação das mulheres e das crianças e decidiu, arrumou um amigo e montou. Então, já está funcionando. E o fato dessa denúncia vir à tona, as pessoas começarem a falar, provocou uma mobilização. Eu recebi um telefonema hoje do Ministério dos Direitos Humanos, dando conta de que o governo vai começar também a abrir
abrigos só para mulheres e crianças, e vi uma outra iniciativa que já está acontecendo em Porto Alegre, 3 outros abrigos para mulheres. A Manuela Dávila, que foi candidata a vice-presidente na chapa com Haddad, também está mobilizando um grupo de mulheres para abrir outros abrigos só para mulheres. Então, a coisa vai se multiplicando na medida que a gente ouve falar, já todo mundo se mexe, são indivíduos, é o governo e todo mundo trabalhando para garantir e dar mais segurança às mulheres e às crianças. É assim, a rapidez com que tudo isso acontece é impressionante. Oi, Lô. Não, acho que a Gabi queria te perguntar, né, sobre a chuva, é isso? Não, exatamente. Depois a gente vai trazer mais detalhes. A Elo já trouxe um bom resumo, ela fez muita coisa hoje, inclusive conversou com o ministro Silvio Almeida, né, e traz bastidores aí dessa conversa pra gente. Você ia falar da chuva, Uma né? decisão importantíssima, né? Essa dos abrigos de mulheres. Isso reflete, nessa tragédia do Sul, mas é o que a gente tem nos transportes urbanos. Alguns estados foram obrigados a fazerem vagões de trens só com mulheres por conta da violência dos homens. Vagão preferencial para as mulheres. Então, se repete dentro da própria tragédia essa história. É isso. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho a respeito disso. Outro assunto que a gente quer trazer aqui para começar a nossa conversa, Elô, é de que as chuvas voltaram hoje em Canoas. Você está vendo, inclusive, para quem está acompanhando as imagens da Elô, que onde tem os pontos de luz dá para ver direitinho a chuva ali, né? A gente consegue ver aqui quando dá isso, dá para ver que o chão também está molhado e onde aparecem aí as lanternas, né? Os postes, dá para ver direitinho a chuva caindo. Uma chuva fraca, chuva mais parece, fraquinha, né? Mas antes estava mais forte. Agora, isso complica bastante essa situação que já está difícil. E a Elô visitou hoje o bairro de Matias Velho, em Canoas. Eu vou chamar um vídeo e, na sequência, a gente fala a respeito das chuvas. Vamos assistir. Esse aqui é o Shopping Canoas, onde a água tomou conta de tudo. Ali no fundo ainda está cheio d'água. Mas aqui, onde a água já recuou, isso é o que os moradores vão enfrentar. O comércio, os moradores, a água vai descendo e deixa para trás todo esse lixo, né, o que foi acumulado nesses dias que foi vindo para cá. Essa é uma das entradas do bairro Matias Velho. Vocês veem que toda entrada tem alguém trabalhando, buscando gente, buscando animais, tentando levar comida. Tem muita gente ainda morando nesse bairro, por incrível que pareça. Tem um balanço, Elô, sobre isso? Você dizia aí, Matias Velho foi o local que mais sofreu, né, em Canoas. Sei lá, 20%, 30% das pessoas ainda estão lá dentro das casas, tem como saber isso, né? Você mesmo fazia essa conta outro dia, né? Se 2/3 da cidade foi atingida, você deveria ter 2/3 da população deslocada, e não é o que a gente vê por enquanto, né? Pois é, você veja que hoje já começaram as autoridades a falar que em 91 mil moradores sem as suas casas, desabrigados, morando em outro lugar, ou em abrigo, ou em casas de famílias, de vizinhos. E no começo a gente estava falando em 20 mil, 21 mil, não podem ser apenas 21 mil desabrigados, não tem como, essa conta não fecha. Mesmo que a gente saiba, isso todo mundo fala, o pessoal que é socorrista, que está entrando nos barcos, eles falam, tem muita gente ainda nesse bairro. Esse bairro é gigante, é um dos bairros talvez o maior da América Latina, então ele é gigantesco e tem realmente muita gente ainda morando, que ainda não saiu de lá, muita gente que prefere ficar no terceiro andar de um prédio, mesmo que a água esteja até o segundo andar, do que sair dali e ir para um abrigo, ou sair dali e deixar o seu apartamento exposto a assalto, a roubo, porque isso também está acontecendo. Então, não dá para saber quantas pessoas são, mas que ainda tem muita gente. Já conversei com mais de um socorrista e todos relatam a mesma coisa, que ainda tem muita gente lá. Então, é difícil de saber e eles não vão conseguir ficar lá mais muito tempo. Eles terão que sair, porque até essa água descer, vão se passar aí 45, no mínimo, 60 dias talvez. Então, para ficar lá, só se alguém ficar levando comida e água para eles toda hora. Isso não vai acontecer.
Então, eles terão que sair também. Então, a situação é realmente agora, o que a gente viu ali hoje, na beirada dessas entradas, porque cada rua virou um mini pier, né, vamos dizer, onde as pessoas entram com um barquinho improvisado. Hoje eu vi 3 homens improvisaram um resgate de 2 cachorros. Eles conseguiram retirar os cachorros bem perto dessa entrada onde vocês viram agora. E o que a gente vê de detrito não é detrito, né, gente? É o que veio das casas das pessoas. Então tinha assim, boneca, carrinho, pedaço de sofá, né? A vida, pedaços das vidas dessas famílias que vieram tá na tela com a agora, água. que você acabou de citar o resgate do cachorro e aí Pois a é, gente eles tá mostrando. entraram, eu fiquei acompanhando, eles entraram ali com... Eles inventaram uma corda com um pedaço de pau para içar o cachorro e conseguiram colocar numa balsa improvisada. Eles entraram na água até a cintura, foram lá e trouxeram o cachorro e disseram para mim que ainda iam buscar outros. Então, assim, não para, é o tempo todo isso acontecendo e está saindo gente ainda. E a temperatura, hein, Elo, que é outra preocupação. Eu falava com gente lá do sul, caiu um pouco a temperatura, como é que está aí agora? Caiu bastante a temperatura, mais de 10 graus em relação ao que estava. Agora também estava bem quente, né? E hoje está friozinho, o dia inteiro chovendo, fica úmido. Então, vai ser mais difícil para essas pessoas também aguentarem, né? Ficar nesses lugares. Agora, por outro lado, os abrigos também, a gente fica preocupado. Será que vão ser suficientes? Será que as pessoas vão ter coberta suficiente para enfrentar essas noites mais frias? Ou seja, a preocupação não acaba, né, gente? Não acaba, porque nos dias também que estava mais quente, a gente fica preocupado com as arboviroses também. Então, tem uma série de preocupações, né, Elo, com essa população desabrigada. Agora, a gente tem acompanhado, Elo, você tem acompanhado, e a gente também, por você, esse voluntariado muito forte por aí. E você entrevistou hoje uma pessoa, um voluntário que veio de Santa Catarina, né, o Gildo San Martins. A gente tem esse vídeo também, queria pedir aqui para o Gabriel Vento colocar para a gente. Vamos assistir. Vamos ver. Mais animais. Vem alguns idosos que teimaram em ficar, mas... Ainda tem muita gente, tem bastante gente ainda. Dá para ter uma ideia de quantas pessoas? Tem umas 150 famílias ainda. Nossa. Pilhada ainda. Nossa. E teimam em ficar, né? Só que agora estão saindo porque não tem comida, né? E tem muitos falados na cidade, muita boataria a respeito de corpos. Saiu algo? Saiu na terça-feira, que o filho resgatou o pai. Aqui tinha hoje uns carros do IML. Ainda tem. Vai ter mais, eu acho que quando abaixar a água. Infelizmente esse vai ser um cenário também... um cenário pesado, né? Tanto em Porto Alegre quanto em Canoas, Chico. Quando baixar a água... tem que estar muito preparado, né? Psicologicamente, todas as famílias, é uma hora muito pesada. Agora, é compreensível essa questão da segurança, né? Você tem sua casa, você fica em pânico, se eu saio eu vou perder, então, sem solução, né? Ou o Estado, aí é o Estado que cuida da segurança. Dá garantia a essas pessoas que elas não vão ter as casas invadidas ou alguém vai ficar lá, então... Nem que reveze com os parentes, mas a situação é essa. Mas como é que você vai garantir a segurança dessas casas que estão debaixo d'água? Sim, tem como. Você tem que botar soldados do Exército em todos esses edifícios, em todos esses apartamentos. É inviável. Exato, você tem razão, Elo. É impossível. Você tem razão. Né? Agora, Elo... A situação é super complicada. Os bolsonaristas queriam tanto garantia de lei e da ordem, né, ali no 8 de janeiro, e forçaram, queria que o Lula decretasse uma GLO, né? Esse debate talvez comece daqui a pouco. Como é que você vai garantir a lei e a ordem no Rio Grande do Sul? Será que precisa de uma presença mais ostensiva do Exército, das Forças Armadas? Porque eu mostrei agora há pouco Nova Orleans, você pode até falar melhor, Elo. Você morava nos Estados Unidos quando teve o furacão Katrina, né? Ali precisou do Exército, né? É raro isso nos Estados Unidos, né? Mas precisou de tropas para garantir alguma ordem. Você acha que vai chegar nesse ponto ou vai se conseguir, as autoridades locais vão conseguir organizar 30, 40 dias com essa situação ainda, as cidades cobertas pela água? Sem a menor chance, Rodrigo. Sem a Força Nacional. Hoje eu vi o Ministério da Justiça, acabou de avisar, tem menos de uma hora,
que está enviando mais 60 homens da Força Nacional, e já tem outros aqui, né? E vai ser preciso, não vai ter como organizar tudo isso sem a presença. Agora, o mais curioso é que esse esforço dos bolsonaristas de deslegitimar o esforço do governo federal, agora está se virando até contra as Forças Armadas, que eram os grandes ídolos dessa turma. Como as Forças Armadas não deram o golpe que eles queriam, acho que é por isso que agora eles estão tentando desmoralizar as Forças Armadas, né? Então, estão dizendo que ninguém trabalha, que ninguém faz nada. É, assim, inacreditável. Agora, essa história, assim, do grande luto que vem aí em toda essa região do Rio Grande do Sul, é muito complicado, é muito triste, porque eu estava conversando com outro bombeiro hoje, ele me disse, olha, você repara, a gente ainda não trouxe nossos cães farejadores. Por quê? Porque nós não estamos procurando as vítimas fatais ainda. Isso é uma segunda fase do nosso trabalho, porque agora é retirar as pessoas, os animais e tudo que for possível. Porém, disse ele, ontem nós retiramos 2 corpos desse bairro que eu fui visitar e não retiramos por esse lugar onde você estava e nem por aquele outro lugar que eu mostrei para vocês ontem, que parece um pier. Por quê? Tiramos por uma saída mais discreta, justamente para não causar comoção, porque eles sabem que vai causar comoção. Então, é muita coisa que está acontecendo aqui ao mesmo tempo. Agora, desculpa. Imagina, Chico, vai lá. Há uma investida no mar, no Festival de Fake News, no ataque a Exército, a Marinha Aeronáutica. Há uma linha, a Elo está correta nisso, há uma linha fechada que é quase como fosse uma vingança, porque os comandantes não aderiram ao golpe. Apenas o da Marinha, no caso, teria manifestado a favor do golpe proposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, há sim, Elo, um tom de vingança no bolsonarismo, nas fake news, contra o Exército, principalmente. Exatamente, a gente vê isso toda hora e esse discurso, sabe, é muito pernicioso, isso vai colando, aí você começa a ouvir pessoas dizendo, ninguém faz nada, ninguém resolve nada, e aí quando você começa a conversar com a pessoa e vai apertando os parafusos, aí eles começam a ver, não, peraí, não é bem assim, né, mas é muito pernicioso e acho que é motivo, é causa de processar, prender, e não acho que tem que ficar na cadeia, não. Quem for condenado por fake news, que está atrapalhando o trabalho de resgate, matando ainda as pessoas e abusando do sofrimento delas, tem que ser forçado a trabalhar, limpar essas casas, tirar esse lodo que vai ficar acumulado. Essa tem que ser a pena para esses divulgadores de fake news, entendeu? Bela ideia, Elo, bela ideia. Fecho com você nessa questão. Agora, voltando ao Katrina, aos efeitos, você estava lá, né, Elo? O Bush, o George W. Bush, teve um desgaste muito pesado depois do furacão, né? E talvez tenha aí o veio da aposta bolsonarista. Pode ser. Porque você tem um modelo de desgastar. Você acabaram com o Bush. Pode ser. Então tem um modelo. Exato, por quê? Porque ele abandonou a população pobre, negra, do Ninth Ward, que era o bairro mais pobre de Nova Orleans, e de onde eles não retiraram ninguém, sabendo que estava vindo um furacão perigosíssimo, e deixaram todo mundo lá. E essas pessoas é que morreram, na sua maioria. Vocês devem se lembrar daquele estádio que ficou cheio de gente, que não tinha água, não tinha comida, não tinha banheiro. As pessoas ficaram lá vários dias até chegar a presença do governo federal para tirar aquelas pessoas dali. Foi uma loucura, foi um absurdo completo. Eu entrei lá uns dias depois que todo mundo já tinha saído. O cheiro que tinha dentro daquele estádio, você não tem noção. Era um calor e ficou todo mundo ali passando mal. Teve gente desidratando. Por quê? Porque o governo federal não agiu como devia. Você não pode falar isso na situação que o Rio Grande do Sul está passando.
Você poderia querer que alguma coisa andasse mais rápido ou fosse feita de alguma outra maneira. Abandono não teve. O governo federal se mobilizou imediatamente para atender os municípios do Rio Grande do Sul assolados por essa enchente, né? Por esse resultado da crise climática. Vou trazer números atualizados. E da ineficiência dos governos. É isso, Elô. Eu quero trazer números atualizados agora da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Agora subiu o número de mortos para 126, subiu bastante, né, em relação aos últimos números que a gente tinha. Também a gente tem número de desalojados, 339.928. Também subiu bastante, quase 350 mil desalojados. É isso, também número muito alto, 441 cidades afetadas pelas enchentes e a gente tem também 141 desaparecidos, né, que era isso que a Elô estava comentando aqui sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de todo mundo que está por lá. Agora, outro assunto que eu quero trazer aqui, Elô, antes da gente se despedir, é que além dos desalojados e de todo esse trabalho, tem essas denúncias de abusos contra as mulheres nos abrigos que você trouxe até no início da sua fala, né? E aí, o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, disse ontem que o governo vai tomar essas medidas, conversou com você e tem surgido vários abrigos, como você disse também, que são exclusivos para as mulheres. A Elô visitou, então, um desses hoje em Canoas, no bairro de Niterói, e entrevistou a coordenadora, que é a Deise Broca. Vamos assistir esse vídeo? Como que você montou isso aqui em 48 horas? Olha, na verdade aconteceu. Eu fui visitar a Ubra, na verdade a gente foi lá tentar recolher algumas mulheres. Eu estava só como ajudante de motorista e chegando lá era muito complicado o que a gente viu, né? Muita mistura de homens e mulheres e a gente se preocupa com a vulnerabilidade das crianças e das mulheres. Então eu disse assim, por que a gente não monta um abrigo de mulheres em Canoas? Porque eles estavam montando um em Porto Alegre, que uma amiga minha, Margarete, advogada, e daí eu vi uma publicação, um amigo meu me indicou uma publicação que tinha esse prédio e eu vim aqui, mulheres voluntárias. A gente começou hoje, a gente já está com mais de 100 mulheres e a gente montou a estrutura e ontem a gente começou às 9 da manhã. A gente já estava pronta às 6 da tarde. A gente teve muita ajuda do Paraná e de Santa Catarina, não tem como não falar. A Janice Casagli foi uma dessas mulheres que foi para esse abrigo que a Elô visitou. Também a gente tem esse vídeo, vou pedir também para a gente assistir. Vamos ver. Quando eu pedi para se alguém saber de algum abrigo, né, o pessoal me indicou aqui porque era só de mulher e ia ficar seguro eu e o Lucas, né, porque diz que tá bem ruim por aí os abrigos, né. Aí ia ficar bem seguro. E olha, bem bonitinho, tudo bem estruturado, fomos bem recebidos. Uma graça, que nem eu disse assim, ó, deixaram isso aqui gostoso. Gostoso de ver. Tu chega já sentindo aquela energia positiva, aquela coisa gostosa de tu estar ali, sabe? Bem bom mesmo. Né? E ainda pegamos roupinhas. Vamos ao shopping. Tem que rir, né? Tem que rir porque a coisa não foi legal mesmo, Vai ser pior quando baixar a água, daí vai ser a realidade do pessoal mesmo, vai ser onde o pessoal vai ver a realidade de tudo. Então, enquanto dá para se distrair, vamos se distrair, porque ainda vai vir muito choro mesmo. Você vê que é importante, né, Elô? Eu, como mulher, eu até fico emocionada de vê-la falando, eu me sinto protegida aqui, né? Imagino que para você também foi assim. Sua impressão, Elô? Não, eu achei assim... Cara, é incrível, você entra lá, você vê cada caminha com um recadinho, um bichinho de pelúcia, um coraçãozinho tudo arrumadinho, com o maior carinho, graça, limpo. É simples, mas sabe, você vê que foi feito para acolher, para receber com carinho, com amor, para dar atenção, para dar abrigo, para dar proteção. Olha, eu fiquei realmente impressionada e... emocionada mesmo, porque achei de uma delicadeza incrível. E as mulheres que estão lá estão sentindo isso, né? Então, é muito bacana. Elô, obrigada por hoje, obrigada pelo seu trabalho essa semana. Esse final de semana, como é que vai ser por aí? Rapidinho, queria só saber como é que vai ficar. Olha, vai chover, vai continuar chovendo até domingo. Hoje teve alerta
por causa da chuva nesse bairro onde está esse abrigo de mulheres, mas ele está num lugar mais alto. Mas eu falei com uma outra moradora que tinha ido já na casa dela para tentar começar a limpar e ela teve que sair, vai ter que esperar até domingo. Então, a gente não sabe como é que vai ser. Agora, se houver uma maneira de sair daqui e ir até Porto Alegre no fim de semana, eu vou para Porto Alegre para começar a trabalhar de lá na semana que vem, para a gente ver também de perto qual é a situação da capital do estado. A Elo contava que a água voltou, né? No abrigo, enfim, na hospedagem onde ela está, voltou a água, finalmente a água na torneira mesmo, né, Heloísa? Acho que hoje vai dar para tomar um banho de chuveiro, mesmo que seja rapidinho, não vai precisar do balde. Vamos ver, né? Banho Mas quente parece que hoje, sim. Lu. É isso aí. Bom final de semana para Quente você. eu não prometo, não, mas de chuveiro. Pelo menos, né, Elo? Já melhorou um pouco a situação. Querida, bom trabalho por aí, bom final de semana para você, que vai ser um final de semana de trabalho, a gente sabe. Então, fica firme por aí. A gente vai se falando. Um beijo para você. Boa sorte, Elo. Boa noite, Até segunda, pessoal. Até. A gente vai conversar também com o Leandro Demore, que está chegando agora para comentar sobre a viagem dele pelo interior do Rio Grande do Sul. Ele que agora está em Passo Fundo mais uma vez, né, Demore? Já voltou, inclusive, a apresentar o Desperta. A gente já acompanhou hoje de manhã. Boa noite para você, querido. Bem-vindo de volta para a tua cidade. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Tudo bem, né? Na medida do possível, a gente está aqui. A enchente, enfim, destruiu o cemitério da cidade de Mussum. Demore acompanhou isso de perto, imagens assim, gente, até difícil de classificar, na verdade, porque as ossadas ficaram expostas. A gente tem o VT com as imagens feitas pelo Leandro Demore e também pelo Diogo Zanata. Para a gente começar a nossa conversa, vamos assistir esse vídeo. A gente está com o vídeo aí. Esse é o cemitério de Mussum. Os corpos foram embora com a água. Eu falei com uma pessoa quando eu cheguei lá, né? Os corpos foram embora. O corpo do seu parente foi embora. Não tem mais o corpo. Demore, a gente viu as imagens, né? Algumas plaquinhas no chão, às vezes só a data, às vezes um pedaço do nome, né? Aquelas placas típicas de sepultura, a memória de muitas famílias, né? Ali pelo chão. Os corpos... Importante que você fala, Rodrigo. As memórias se vão, né? As memórias se vão. Não sei qual foi o escritor que disse, você não é do lugar onde você nasce, você é do lugar onde você enterra os seus parentes. Você é daquele lugar, né? Ali que você cria raízes, né? Então, eu queria um pouco dessa tua impressão. Mussum, que já havia sido super atingida em setembro do ano passado, em 2023. Agora, parece que foi muito pior, né? Porque não tinha chegado a esse ponto. A sua impressão nessa passagem, né? Você veio de Lajeado para Passo Fundo e Mussum estava ali no caminho, né? O que você pode trazer para a gente, além do que a gente já viu aí na tela? Rodrigo, a gente saiu de Lajeado ontem e aí a gente encarou uma viagem aí que acabou durando 12 horas e a gente foi passando por alguns lugares. E os principais lugares que a gente queria passar eram Roca Salles, Mussum e Encantado. A gente conseguiu passar nessas 3 cidades, pegando em umas estradas vicinais, né, estradas de chão, muitas carretas, muito caminhão, muito trator, muito jipe, muitos carros militares passando. Então, uma viagem muito difícil de fazer, né, muito incerta também. Basicamente só com carros 4x4, muito difícil chegar nos lugares.
E quando a gente chegou em Mussum, Mussum é uma cidade conhecida como a princesa das pontes, porque Mussum tem uma ponte férrea. Aliás, tem um trem ali, né, uma maré-fumaça, que é um passeio turístico que liga a cidade de Mussum até a cidade de Encantado. Tem uma ponte férrea muito bonita, muito alta, assim, uma ponte em arcos, né, uma ponte histórica que tem ali. A ponte que ficava contígua a essa ponte, isso aí é a área de Mussum, gente, para vocês terem uma ideia. Eu pedi pro pessoal separar o mapa, Rodrigo, olha só. Isso aí é toda a cidade de Mussum, tá? O rio Taquari tá passando ali embaixo, as pessoas que estão vendo aí na tela. Essa área que eu circulei em vermelho é a área que foi atingida. A gente pode contar aí que seja talvez 70%, 80% da cidade. As áreas que não foram atingidas são áreas de encosta, né? Isso aí, ó. Toda essa parte está coberta por lama. O cemitério, aí a gente começou a percorrer a cidade, e quando a gente estava indo embora, já próximo onde está escrito área atingida, naquela ponta ali, onde está o nosso lettering ali, era o cemitério. A gente estava indo embora, eu falei pro Diogo Zanata, acho que a gente já tem bastante coisa aqui, né? Vamos para casa, a gente estava muito cansado, e a gente estava incerto ainda se a gente conseguiria chegar em casa. Então eu falei pro Diogo, cara, vamos tentar pegar essa estrada de chão e ir embora, o cemitério tá bem na ponta aí, ó. Vamos tentar ir para casa. Se a gente não conseguir ir para casa, a gente volta para Mussum, encosta o carro e dorme no carro, porque obviamente não tem hotel, não tem nada, né, para você poder se hospedar. Aí quando a gente tava saindo, Rodrigo, eu vi de longe e falei pro Diogo Zanata, que é o nosso cinegrafista, falei, cara, vamos parar, você viu ali, será que é um cemitério? Parece um cemitério, porque, Rodrigo, é a mesma coisa que eu falei hoje no N1, tem lugares que eu ficava em dúvida se a gente filmava, para não, obviamente, enganar o nosso público, a nossa comunidade, porque parece aqueles lugares que foram demolidos, que foram desapropriados, que é um lugar que está abandonado há um bom tempo, sabe? Esse lugar aí parecia, de longe, até meio que uma fábrica abandonada que tinha sido demolida, que poderia estar em processo de desmonte para reconstruir. Aí a gente olhou e falei, cara, é um cemitério. Vamos lá dar uma olhada nisso. A gente chegou lá, tinha uma senhora e tinha esse barulho que vocês ouvem ao fundo, é barulho de motosserra. Assim, a trilha sonora dessas cidades, Rodrigo, ela é a trilha, são três sons que é a trilha sonora dessas cidades. É o som do silêncio, primeiro, o som do silêncio das pessoas, né? Porque você não tem internet, luz, nada, você tem, então assim, não tem uma TV ligada, não tem nada acontecendo, um carro passando, nada, né? Com música. É o som dos lava-jatos nas cidades em que a água voltou. Em Mussum a água tinha voltado poucas horas antes, então o pessoal começou a usar os lava-jatos para limpar as casas e também, Rodrigo, para deixar o barro úmido, porque se esse barro secar dentro da casa, você não tira mais, você vai tirar só com picareta depois, né? Então, e o outro som é o som das motosserras. E aí nós entramos ali, o cemitério, né? Não tem mais entrada, portão, nada. Eu perguntei para uma senhora que estava lá se a cheia de setembro, o Mussum teve uma cheia forte em setembro, que levou embora a ponte, uma das pontes, e uma cheia em novembro. Se as outras cheias já tinham demolido, se o cemitério já estava assim. Ela falou que não, da outra vez tinha levado algumas coisas e tal, né? Uns objetos, umas estátuas, algumas cruzes e tal, mas o cemitério estava minimamente intacto. E dessa vez, Rodrigo, essa é o cenário da destruição. Isso aí tudo é o cemitério, gente. Nada disso foi derrubado pela mão humana, né? Diretamente, né? Isso aí tudo caiu, Gabi. Isso aí tudo eram túmulos, sepulturas. Ele é aqueles cemitérios que tem os jazigos da família, né? Das famílias. Então tem várias pessoas enterradas ali em gavetas e tal. E aí, para vocês terem uma ideia, claro, todas as gavetas que estão abertas, os corpos foram levados pela água. Então as pessoas não têm mais os corpos dos seus entes queridos sequer para ir ali prestar uma homenagem para eles e nem nada. E aí a grande dúvida agora é o que fazer em relação a isso. As pessoas ainda estão atônitas e não sabem o que vão fazer. Muito possivelmente, eu não sei o que é que vai... A comunidade local que vai ter que decidir isso, né? Claro, eles vão ter que se reunir e conversar entre eles, mas muito possivelmente eles vão ter que tirar o que sobrou ali, os entes queridos que ainda estão ali, os corpos que ainda estão ali, muitos caixões abertos, né? Obviamente a gente não fez as imagens mais sensíveis, né, Gabi? A gente acabou poupando as pessoas também, as pessoas podem imaginar a cena que é lá, né? Mas não se sabe o que vão fazer. E Gabi, não se sabe o que se vai se fazer da cidade.
É improvável que Mussum possa continuar onde está. Improvável. É uma cidade bonita, sabe? Essas cidades todas, Roca Salles também, uma cidade de cidades pequenas de tradição luterana, então tem aquelas igrejinhas luteranas, eu até fiz imagens de Roca Salles também da igreja. Assim, o que fazer com essas cidades? As pessoas não têm mais ânimo, dinheiro, não tem mais assim como pensar em reconstruir boa parte das casas. As pessoas não vão voltar. Por sorte, muita gente ali já estava ligado nas cheias e tal, e quando o rio começou a subir, a população é acostumada com cheias, mas que cheias que batem ali no pé, depois você limpa o assoalho da casa, recolhe os móveis, mas não nessa intensidade. E aí as pessoas começaram a subir os morros, Rodrigo. As pessoas, quando o rio começou, elas foram para cima do morro. Também é um risco, né? Porque teve muitos deslizamentos, né, Rodrigo? Não, eu ia falar, Chico, eu já vou passar para você. Não, por favor. É que o Demori citou, ele foi a Mussum e foi a Roca Salles. Tem um debate, né, se essas cidades vão permanecer onde estão ou não. Aí tem imagens agora, você pode descrever para a gente, isso já é Roca Salles ou Demori? Isso é Roca Salles, Rodrigo. Isso é bem no centro, bem no centro. Isso é o centro da cidade. Isso não é um lugar de terraplanagem, isso é o centro da cidade. Isso aí é na beira de um arroio que tem ali. O arroio acabou transbordando porque o rio Taquari, claro, empurrou água para o arroio. Isso era um bairro, Rodrigo, onde tinha várias casas, numa região super central da cidade ali. A gente começou a filmar de novo, na dúvida se aquilo era uma área em reconstrução ou se eles estavam reformulando aquelas áreas por conta de outras enchentes ou não. Isso aí é a igreja da cidade, né? Isso aí é uma área um pouquinho mais alta, mas veja, a água entrou na igreja toda, uma igreja luterana, né? Isso aí é dentro da igreja. Olha só, os bancos todos levantados, né? A estrutura resistiu, uma estrutura bastante forte, uma igreja super bonitinha, né? Toda pintada, com uns vitrais muito bonitos ali, ó, que foram conseguindo ser salvos, porque nessa área da igreja, a água não tomou os edifícios inteiros, né? E aí os voluntários, já no dia que a gente chegou, um dia de sol, a água tinha voltado, estão tentando salvar o que dava. Isso são as carteiras, né? Cadeiras também de uma escola que tinha ali próximo, então muita gente ali lavando as coisas e tentando reorganizar. Isso aqui é um bairro, Rodrigo. Olha só, eu apelidei isso de ninhos de passarinho, né? Esses ninhos de passarinho estão escorados em várias casas, cara. Isso aí tudo, quando você vê um ninho desses, você sabe que a água ela correu para lá, né? Então ela correu para lá e ela foi acumulando galhos de árvores, troncos enormes, pesadíssimos, né? E ela foi acumulando toneladas dessas madeiras e escorando, né? As pessoas tentando salvar os animais ali no meio do caos de um galinheiro, cara. Um negócio assim que você olha assim, né? Estavam as galinhas ali sem dono, né? Alguém deve ter cercado as galinhas. As casas aí, ó, aqui onde a gente está aqui, passava uma rua, pra vocês terem uma ideia, tá? Os helicópteros, esse aqui é um helicóptero privado, se eu não me engano, tinha vários helicópteros da Força Aérea também, inclusive helicópteros grandes, né? Isso aqui, ó, Rodrigo, isso aqui era um bairro inteiro, no centro de Roca Salles, cara. E tudo aqui tinha casas. Parece terraplanagem, né, Chico? Total, não, destruição total. Isso. Destruição total. Aqui tinha uma rua. Onde eu tô aqui filmando tinha uma rua, pra vocês terem uma ideia. Você nem identifica. O morador lá me falou, não, você tá pisando em cima de uma rua. Essa casa era a casa de um morador que tava lá conversando com a gente, né? Então, a situação, assim, o que fazer com essas cidades? O rio Taquari é um rio grande, caudaloso. Você não tem como frear esse rio. Você não tem como construir um muro. A hora que ele vier, ele vai embora. Tem uma foto que eu pedi pro pessoal separar, para vocês terem uma ideia, se a gente puder colocar na tela, eu acho que assim é a foto definitiva para a galera entender do que a gente está falando, um desses imensos ninhos de passarinho num prédio que a água tomou, né, subiu, lá na área do cemitério, Rodrigo. O cemitério, olha isso. Lá embaixo é a foto que eu tô ali, né? Olha ali, ó, Rodrigo, olha isso. Tá? Agora que... Isso aqui... Eu tô ali, ó. Eu vi. Tá vendo? Uhum. Os 2 andares. Então, olha ali, ó. Isso aqui, 3 andares, Chico. É o terceiro andar que pegou lá em cima, ó. Isso aqui, Chico, então o rio está correndo para lá, né? Sim. O rio está correndo para lá, então isso aqui tudo virou um rio com uma correnteza absurda e foi empilhando, né? E o prédio acabou escorando essa estrutura. Esse lugar aí tá no mesmo nível do cemitério. O cemitério tá aqui atrás de mim, nessa foto, né? Só que isso aí, Gabi, Rodrigo e Chico e a nossa comunidade, o rio, ele tá mais ou menos 100 metros aí para trás do prédio,
Só que o rio está lá embaixo, camarada. O leito do rio é uns 20 metros para baixo. Então o rio subiu os 20 e subiu mais 3 andares. Pra vocês terem uma ideia. Essa foto realmente dá a dimensão toda. Nossa, muito. Gabi? Inclusive, aqui no nosso chat, todo mundo comentando, muito impactado com essa última imagem que o Demori mostrou pra gente. Demori que tem mais ou menos 1,70, né? Olha só a altura. Isso, com esses troncos. Tem uns 3... Se você me colocar aí, deve ter 3 eu empilhados, né? Tem 4, então, 4 metros, 4 metros e pouco, 5 metros. Ô, Demori, acho que não dá nem tempo, né, para ter algum plano oficial de prefeitura do município em relação a onde serão construídas essas casas. Mas a população sofreu em setembro do ano passado e agora, de novo, com a mesma proporção, realmente não tem como ter nenhuma fé em ficar mais no lugar, né? É difícil, Chico. Foi setembro, depois novembro teve outra, até e agora também, teve outra. E a população está com muito medo, e aí você sabe, né? A Mussum está desconectada do mundo, não tem internet nem nada, mas muita gente chega e volta e tal, e aí a pessoa consegue sair da cidade, aí conecta o WhatsApp, recebe um monte de coisa. Então, assim, tem muita boato, muita coisa, muita gente lá me falando, me perguntando, em junho parece que vai ter outra, você já sabe, né? Eu tentei tranquilizar as pessoas no sentido que não tem como saber, né? Chico? Não é possível saber. Vai ter, né? Então, assim, e a sensação também, quanto mais para o interior eu fui, eu tava em Lajeado, né? E aí Lajeado já é uma cidade um pouco maior, era super conectada com Porto Alegre, 1h10 de Porto Alegre, tá muito próximo ali. É uma cidade que é pujante, industrial, é super urbanizada, né? Então ali você vê mais o poder público. O orçamento lá, eu estava conversando com o pessoal da prefeitura de Lajeado, se eu não me engano, o orçamento anual de Lajeado é na casa de 700 milhões de reais. Então, é uma cidade que tem uma condição, né? Agora, Chico, quanto mais para o interior a gente andava, menos você vê o poder público. E é ali que é o terreno fértil das fake news que a gente está vendo, né? É só nós por nós, abandonaram o Rio Grande do Sul, a população, se não fosse pela população, porque isso é verdade. O que você vê na rua, quem esteve lá, na rua em Roca Salles, na rua lá em Encantado, que fica numa área próxima a um grande frigorífico, que foram atingidos muitos imigrantes, inclusive haitianos e de outros países que estão lá, né, que são os trabalhadores do frigorífico, né, trabalhadores assalariados, claro, pegou uma zona muito mais pobre. Ali em Mussum, é a população, cara. Você viu ali um caminhão de bombeiro, duas, três pessoas da Defesa Civil que estavam lá organizando a chegada dos helicópteros, o helicóptero do Exército que desceu para deixar água e foi embora depois de novo, mas no mais é a população e voluntários. Só que isso suscita justamente um grande debate. Eu falei sobre isso a semana toda. Eu já cobri terremoto na Itália. A pronta resposta dos italianos para terremoto, ela é uma das melhores do mundo. Os italianos e os japoneses, eles dão aula de como você reage a um terremoto. É super organizado, é muito rápido, é muito eficiente, é muito bem feito, né? Agora, Chico, não existe estrutura estatal do mundo que daria conta de cuidar de tudo sozinha, e muito menos a estrutura estatal brasileira. Nessa semana eu trouxe a notícia no Desperta. Chico Sá, sabe quantas pessoas tinha trabalhando na Defesa Civil de Porto Alegre até junho do ano passado? Porque depois eles resolveram se mexer, ficaram assustados e começaram a se mexer. Tinha 8 funcionários, cara. Então, assim, o debate, ele é justamente em como a gente pressionar o poder público para aumentar a proteção civil. E não a gente achar que não presta para nada e que a solução é a população civil. A população civil, ela tem boa vontade, tem solidariedade, as pessoas estão se movimentando, mas tem muitos aproveitadores, tem muito marketing, e as pessoas não são preparadas para isso, sabe? Elas estão lá tentando fazer o máximo que elas podem, muitas vezes elas até atrapalham, porque é um monte de gente indo, aí vira um pouco assim também, tem um pouco isso também, Chico, tem que ser dito, tem um pouco do hype, entendeu? Claro. Tem um pouco da moda, então tem muita gente que quer postar no Facebook, no não sei o quê, então pega os amigos, vai para lá, nem sabe direito o que vai fazer, se coloca em risco, pode se machucar, pode sofrer uma fatalidade, pode atrapalhar o trânsito de caminhões, de bombeiro, de gente que realmente precisa passar. Então, assim,
Há uma descoordenação absoluta. Isso precisa ser dito. Não há uma coordenação central. É cada um por si e cada um que se vire e os municípios que se virem. Então, a gente tem que lutar para que isso aumente, para que haja coordenação, para que haja monitoramento das cheias. É o contrário do que disse o Geyer, que eu mostrei aqui no começo, que ele disse o governo tem que ir embora e deixar cada um por si, o povo se ajudar. Aliás, eu falei que o Geyer é de Minas, deixa eu me corrigir aqui, no chat me lembro. Ele é de Goiás. Assim, o povo mineiro elegeu o Nicolas, mas o Geyer não. Ali não é Talvez seria castigo demais, né? É castigo demais para Minas Gerais, desculpe. Ele é de Goiás, mas assim... Rodrigo, fale para um italiano ou para um japonês que tem que desmantelar a estrutura do Estado para terremoto e para tsunami para ver o que você vai receber de resposta. É justamente o contrário, meu camarada. Claro, é o oposto, né? Mas falando do Geyer, acho que a gente vai para essa outra temática, né, Gabi, que é o tema que o Demori vai comentar também. Os lacradores. Eu citei aqui no começo alguns lacradores aí, alguns abusivos de maneira assim. Olha, o sangue sobe muito. Sobe. Não, imagina pro Demori, então. Imagina pro Demori que está lá. Pablo Marçal, Geyer. Aí vem esse prefeito de Farroupilha. Vamos contar essa história do prefeito de Farroupilha do começo ao fim? Infelizmente, vamos revisitar essa história, né? Um telefonema, a gente tem um telefonema com 2 recortes diferentes, né? Escancarando o mau caratismo, não tem outra palavra, né, do bolsonarismo, em meio ao caos. Olha só tudo que o Leandro Demori e que a Heloísa Vilela estão mostrando aqui, trazendo como reportagem exclusiva aqui, que eles acompanharam todos esses dias no Rio Grande do Sul. Aí vem o prefeito de Farroupilha, né, o Fabiano Feltrini, do PL, e gravou uma ligação feita com o ministro Paulo Pimenta, o ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação Social. E aí o prefeito ele cobra um pedido de envio de recursos que supostamente estaria atrasado. Só que ele não esperava que o ministro também tivesse gravando essa mesma ligação que ele estava tentando lacrar em cima. Vamos assistir esse vídeo para entender melhor essa história. Meu irmão Maneco, consegue me escutar? Prefeito Feltrini. É ele. Deputado ministro Paulo Pimenta que está falando, tudo bem? Tudo bem, já reconheci pela voz. Prefeito. Responde. Está me ouvindo, prefeito? É o Pimenta que está falando. Tô ouvindo. Prefeito, o presidente Lula tomou conhecimento do seu vídeo e pediu que nós entrássemos em contato com o senhor. Pois não? O senhor está me ligando para me xingar ou está me ligando para ajudar? Não, prefeito. Não, também tem alguma coisa pendente que nós queremos agilizar para liberar o senhor. Pendente? As coisas estão pendentes em todos os municípios. Nós precisamos de dinheiro, ministro. Pendente? Temos que ter dinheiro da Defesa Civil para a nossa defesa aqui nos municípios. O intuito da sua ligação é para quê? Prefeito, é o ministro Paulo Pimenta que está falando. Bom dia. É ele. O senhor está me ouvindo, prefeito? É o Pimenta que está falando. Tudo bem, já reconheci pela voz. Bom dia. Prefeito, o presidente Lula tomou conhecimento do seu vídeo e pediu que nós entrássemos em contato com o senhor. Pediu que nós entrássemos em contato com o senhor. Nós não localizamos nenhum plano de trabalho de Farroupilha protocolado até agora. E tem alguma questão que o senhor tenha... Não, prefeito. Não, para saber se tem alguma coisa pendente que nós queremos agilizar para liberar para o senhor. Tem alguma solicitação pendente? As coisas estão pendentes em todos os municípios. Nós precisamos de dinheiro, ministro. Prefeito, nós estamos tentando... Temos que ter dinheiro da Defesa Civil para nossa defesa aqui nos municípios. Perfeito, prefeito. Ainda tem alguma coisa que o senhor tenha solicitado que ainda não tenha sido aprovado, prefeito? É isso que nós queremos ver. Nós queremos priorizar aquilo que é o mais urgente. O senhor tem algum pleito protocolado, algum plano de trabalho encaminhado que a gente precise priorizar? Eu acho que o senhor, como gaúcho, deveria estar ligando para me dar um acolhimento. Prefeito, eu quero acelerar a aprovação, prefeito. Eu quero acelerar. É isso que o senhor devia estar fazendo. Eu quero acelerar a aprovação do que vier pendente do senhor, prefeito.
Tá bom? Eu tô ligando então pra vamos lá. A minha sugestão para vocês é mandarem recursos da Defesa Civil para os municípios e depois nós fazemos as prestações de contas. Mas prefeito, vai vir 300 mil para Farroupilha, só numa contenção que eu tenho que fazer prefeito, aqui. já tem um decreto aprovado, prefeito, que permite que o município possa receber 300 mil, sem o plano de trabalho. O que aqui? Não entendi, prefeito. 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer aqui prefeito, que está disponibilizado? Esse valor é só para o senhor usar agora, enquanto o senhor faz o plano de trabalho, prefeito. Isso é para 48 horas, para 72 horas. Está cortando a ligação, infelizmente. Esse é prefeito, esse é o prazo para o senhor poder fazer o plano de trabalho. 48 horas, 72 horas. O coração até dá uma acelerada, né, de tantos sentimentos que provocam, né, esse vídeo. Provoca agora, os nossos instintos mais primitivos. Exatamente. Roberto Jefferson. Exatamente. Demore. Agora, a importância do jornalismo profissional, né, daí, porque Leandro Demore foi lá e apurou que o prefeito, esse Fabiano Feltrin, que está aí, né, dando um baita de um piti, um teatro, né, ele só apresentou um plano de ação ontem. Depois. Olha só. Explica pra gente. Depois do telefonema? Explica pra gente aí, Demore. Gente, duas coisas importantes. Primeiro, tá aí, ó. Isso é uma informação. Sabe de onde eu tirei essa informação, Rodrigo? Do site oficial da prefeitura, assinado pelo prefeito. Então, que não venha me dizer que é fake news, porque se alguém criou fake news foi o prefeito. Aliás, não duvido. Eles apresentaram o plano ontem, quinta-feira. E assim, Rodrigo, apresentaram numa sessão da Câmara, no gabinete, não sei o quê, para fazer marketing. Não significa que o plano... Quando o Pimenta fala que não encontrou os pedidos lá, é porque o plano sequer foi protocolado. Então, assim, coloca o governo em um lugar que é o seguinte. Eles estão tentando forçar o governo a mandar dinheiro de modo ilegal, porque o governo não pode mandar dinheiro de modo ilegal. Não pode, assim, daqui a 3 meses tem uma CPI da enchente, daqui a 6 meses o Lula tá impeachmentado. Esse é o objetivo, óbvio. É fazer o governo meter o pé pelas mãos, escorregar numa casca de banana. Segundo, importante eu falar uma coisa aqui, e aqui eu quero fazer só um alerta, e as pessoas que moram em Farroupilha vão entender. O meu pai nasceu em Caxias do Sul, que é do lado de Farroupilha. Eu conheço muito bem a região, a família do meu pai é toda de lá. Passei muitos natais, passei muitos ano novo lá. A minha avó nasceu e se criou lá, morou na Coab a vida inteira lá. Eu conheço muito bem a região. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Farroupilha é uma cidade grande. Farroupilha não é como Mussum, que está na beira de um rio e que foi obliterada pelas enchentes. Farroupilha não, e quem está passando dificuldade em Farroupilha, é claro que tem pessoas que tiveram que sair de casa, teve pessoas que foram abrigadas, tudo certo, tudo beleza. Só que assim, Rodrigo, 95% da cidade de Farroupilha está levando a sua vida normal. A cidade não passou por um milésimo do que passou Roca Salles, Mussum, Colinas e várias outras ali. Este prefeito é um aproveitador vagabundo que está usando a enchente para fazer vagabundagem, tá? Eleições municipais estão aí, né? Que fique bem claro, as eleições estão aí, Gabi. As eleições estão aí, é para isso que ele está fazendo isso. Ora, porque o governo liberou um dinheiro emergencial, tá, Gabi? Para a Defesa Civil. Para que você faça emergência. O que é fazer emergência, Gabi? Remover as pessoas das casas e montar os abrigos. Isso é a emergência agora. Ter água, comida, montar uma cozinha, ter uma estrutura para as crianças. Isso é a emergência. Por que é que o governo não pode ficar jogando Pix na conta de qualquer prefeitura? Nós temos mais de 300 cidades afetadas, Gabi. Como nós temos, assim, Farroupilha, que tem problemas lá com queda de barreiras, com estrada, etc e tal, nós temos Mussum, nós temos Roca Salles. Quanto se manda para cada cidade? Não tem como saber. É o poder local que tem que avisar. Olha só, governo federal, nós aqui não temos mais agência dos Correios, agência bancária, infraestrutura de comunicação. Todo o data center da prefeitura foi perdido. Nós não temos, as pessoas não mais como receber Bolsa Família, não tem mais banco, não tem mais caixa eletrônico. Mesmo que a pessoa tenha dinheiro na mão, não tem mais onde comprar as coisas. Não tem mais supermercado, não tem mais nada.
Não tem mais internet, tem que refazer os links de fibra, das fibras óticas, a gente tem que refazer a infraestrutura da cidade, a gente tem que arrumar as bombas para voltar a bombear água, a gente tem que levantar. Eu passei por uma estrada ontem, eu contei, Rodrigo, sabe quantos postes a água tinha derrubado em sequência, sem deixar nenhum em pé? 32 postes numa estrada, um do lado do outro. Prefeito de Farroupilha. É vagabundagem que esse cara tá fazendo, Rodrigo. Vagabundagem, picareta. E essa história dos 300 mil, o que o Pimenta explicou para ele, o ministro Paulo Pimenta da SECOM? Nós mandamos 300 mil para 24 horas, 48 horas, 72 horas. Para isso, para uma coisa... Emergência da emergência. E aí, para ter mais, prefeito, o senhor precisa me dizer, tem algum plano? Não tem. Ele não tinha. Se tivesse, ele falava na hora. Tenho sim, tá aqui a planilha, preciso pedir... Ele preferiu ficar lacrando. Porque ele não fez o trabalho dele, na verdade, né, Rodrigo? Porque ele não fez também, olha, porque era uma emergência também, talvez não tivesse um plano, mas ele tentou armar uma cilada para o ministro e colocou nas redes. E teve gente que repostou. Ele, aliás, outra coisa importante, na hora que ele postou, ele copiou os bolsonaristas, a Carla Zambelli, ele copiou o Eduardo Bolsonaro, para serem colaboradores na postagem dele. Porque é perfeito na tese de que o governo federal não está chegando lá. Nada. É isso. Então, cai assim a perfeição para a tese. Agora, Chico, vamos dar um alívio para a nossa comunidade que está aqui na sexta-feira de noite, bravamente, depois dessa semana pesada que a gente teve. Antes de entrar no ar, eu postei esses prints, mostrando que o prefeito tinha aprovado um plano ontem. E nem sequer protocolou esse plano ainda, não deve nem estar protocolado. Vamos dar um alívio para as pessoas? Depois que eu postei, o prefeito trancou os comentários no Instagram porque não aguentou. Então ele está tomando um cacete do tamanho da falta de caráter que ele teve nesse caso aí. Então, pelo menos uma coisa a gente conseguiu fazer, porque a gente viu dois atos de covardia do prefeito. Primeiro, fechar os comentários, né? Que a gente conseguiu fazer lá. Eu não pedi pra ninguém mandar fechar os comentários. Ele foi lá e fechou porque não aguentou, né? Segundo, caiu a ligação, né? Caiu a ligação. Não tô ouvindo, né? Olha, tem um nome aqui no Rio Grande do Sul que se dá pra isso, tá, Rodrigo? Só que eu não vou falar. Não pode falar? Porque a família brasileira tá assistindo. A família. Respeito a família brasileira. Ele que vai cantar música do Elvis Presley. Não, por favor, né? Canta mal pra caralho, inclusive. Canta mal. Canta mal pra caralho. A gente não merece isso numa sexta-feira, pelo amor de Deus, gente. Vamos falar um pouquinho também, rapidamente, sobre a Prefeitura de Porto Alegre ter demolido essa passarela da rodoviária da cidade para a construção de um corredor humanitário, né? Inclusive, Rodrigo falou, né, rapidamente sobre isso, né? Essa via que já ficou pronta, Rodrigo. Essa derrubada? Não, essa via que eu mostrei era em São Leopoldo, né? Que era em São Leopoldo, o DENIT construiu. Esse é para a chegada de ambulâncias e suprimentos, né? É verdade. É porque estão construindo, inclusive, diversas vias para ter ali passagem, né? Veículos de emergência. Veículos de emergência e tudo mais. Olha só, a gente está vendo aí as imagens. Então, essa passarela foi demolida da rodoviária da cidade e no lugar dela foi construído esse corredor humanitário. A via já ficou pronta e então já podem chegar as ambulâncias, os suprimentos, enfim, o socorro para a população local ali também. Então, é importante, né, a gente ver, olha só, as ambulâncias chegando agora, a gente está vendo as imagens também. À primeira vista, Gabi, quem não conhece a cidade, olha isso e parece só uma passarelinha de pedestres, né? Mas tem algumas coisas importantes para a gente falar aqui. Essa passarela, ela liga a rodoviária, bem no centro da cidade, ao centro, digamos assim. Você tem que cruzar ali, são várias ruas, né? Então você cruza essa passarela. É uma passarela que todo mundo já foi para Porto Alegre, é uma passarela histórica, onde fica um monte de gente ali, vendendo meia, capinha de celular, aquelas passarelas de centro, assim, sabe? Aquele cara que fica mexendo e escondendo a bolinha naquelas 3 conchinhas, sabe? Que você sabe, né, gente? É uma bolinha que amassa e ele esconde aqui no dedo. Então vocês não participem desse negócio que é fake, tá? E aí fica, né, essa galera, uma galera que fica ali, bem popular, assim, todo mundo da cidade conhece essa passarela. Essa passarela tem décadas, né? E essa área, o que acontece ali? Esse pedaço do centro foi invadido pela água. A rodoviária está submersa. Ali você tem uma via que vai e uma via que vem. Quando você sai ali do campus da URGS, do Parque Farroupilha, da Redenção, da Cidade Baixa, do Bonfim, e você vai para a rodoviária e vai acessar a BR, a Castelo Branco, que é a principal entrada e saída de Porto Alegre, você passa por um túnel, o túnel da Conceição. Esse túnel está alagado.
Quando você sai da rodoviária e da BR, quando você chega em Porto Alegre e quer acessar a Cidade Baixa, o Bonfim e esses outros bairros, em direção à Avenida Ipiranga, você vai por um elevado. Só que o elevado, parte dele não foi inundado e parte dele foi inundado. Aí o DENIT, a gente tem que dar os parabéns para o DENIT e para o DAIR, os departamentos de estradas e rodagens que estão trabalhando lá, porque eles, assim, a gente elogia muitas vezes, né, as obras de engenharia emergenciais do Japão, não sei o quê. Gente, o que essa galera tá fazendo, eles construíram ali, Gabi, uma estrada nova. Eles puxaram a ligação da BR, que é lá em cima, conseguiram puxar com o que restou do viaduto, né? Fizeram uma obra de engenharia super arriscada ali, porque abaixo daquilo ali tá tudo inundado. E aí levantaram isso, só que tinha um problema. A passarela, ela não permitia que caminhões de grande porte passassem, caminhões muito altos. Então se decidiu demolir essa passarela. Olhando parece uma imagem banal, mas para o porto-alegrense, para quem conhece Porto Alegre, quem morou muitos anos, quem ama Porto Alegre, que é o meu caso, essa passarela é uma passarela assim, que você tem assim, ela é parte da paisagem da cidade, sabe? Então é muito emblemático que ela seja derrubada e essa imagem é uma imagem assim daquelas que literalmente elas vão entrar para os livros de história, né? Quando a gente for contar essa história, a queda dessa passarela, ela é muito, muito emblemática. Caramba. Leandro Demori, obrigada pelo seu trabalho essa semana, querido. Fica o nosso abraço aqui, o nosso apoio, meu amigo. Foi importantíssimo ter você aqui com a gente e a sua fala aí, né? Lavou a alma de muita gente aqui no chat que com essa mensagem para esse prefeito vagabundo, nas palavras do Demori e agora nas minhas também. É isso aí. É isso, que é importante trabalhar. Ô, Chico, essa semana eu tô pedindo para as pessoas mandarem cartinhas para mim, né? Até meus amigos estão me chamando de Xuxa, né? Mandaram uma foto da Xuxa cheia de cartinha, né? Porque hoje pela manhã o filho do Luciano Hang, o senhor Lucas Hang, né? Ele falou que ia mandar cartinhas, ou seja, processos, para as pessoas que repostaram o que eu tinha falado da Havan ontem, né? Que a Havan vai se instalando em áreas APP, de preservação ambiental e tal, e vai comprando a boa vontade das prefeituras, dos secretários de meio ambiente, dos vereadores. Hoje pela manhã, eu, aliás, quero aqui, antes de encerrar, primeiro agradecer a todos vocês, agradecer a toda a equipe, falei hoje de manhã também, assim, essa semana eu acho que a gente passou por um outro patamar do jornalismo que a gente está fazendo aqui. A gente foi para um outro lugar. Eu falei com o Rodrigo essa semana também. O Rodrigo trabalhou em televisão há muitos anos. Assim, se o Rodrigo falou, eu vou só assim embaixo e tá falado, né? Eu acho que a gente foi para um outro lugar. A nossa equipe tá estourada, tá exausta e tal, mas foi muito assim. Agora, eu quero só fazer uma errata aqui, Chico, para encerrar. Eu quero pedir desculpas à loja Havan, CNPJ, e à família Hang, CPF, todos, tá? Isso aqui quando o jornalista erra, Chico, errou, tem que pedir desculpa, tá? Perfeito. Então quero fazer uma errata aqui. O caminho é esse. Né? Como eu fiz de manhã, o caminho é esse, né? Falei de manhã, ontem eu falei bobagem, então hoje eu tô pedindo desculpas aqui para a família Hang, porque eu ontem acabei dando o exemplo de Lajeado como um lugar onde a Havan compra boa vontade para se instalar em áreas de preservação ambiental. E eu errei, Chico. Eu errei pela escassez de informação. Então, hoje pela manhã, eu fiz um novo vídeo falando exatamente a mesma coisa que eu falei ontem e eu dei 8 exemplos de 8 cidades diferentes. E o senhor Luciano Hang e o senhor Lucas Hang, herdeiro, filho de bilionário, que na minha opinião, humilde opinião, não presta pra nada, né? Foi apenas o espermatozoide vencedor na corrida que ele sequer lembra que ele correu. Então é o seguinte, se vocês ainda estiverem magoados, na segunda-feira eu posso dar mais uns 15 exemplos de lugares onde vocês foram construir as lojas de vocês em áreas de proteção ambiental. Então está feita a errata, espero que todos passem um final de semana maravilhoso. Muito obrigado. Erratas avessas. Valeu, Demori. Bom fim de semana. Obrigada, Demori. Obrigadão. Obrigada. Um incansável. Valeu, querido. Tamo junto. Até mais. Gente, vamos chamar Luiz Nassif para conversar com a gente, ele que já está a postos para a gente falar de alguns mercados, né, que passaram a racionar a venda de alimentos como arroz, feijão, leite e óleo de soja, itens da cesta básica com forte produção no Rio Grande do Sul, justamente. E ele vai conversar sobre isso, com a gente. Luiz Nassif, boa noite para você, querido. Chega mais. Deixa eu falar duas coisinhas. Às vezes o Demori tá impossível, hein? Tá. Acho que também pudera, né? Eu acho que ele nasceu assim, viu? Não é que ele tá, ele é. Não, esse prefeito, eu nunca vi... Olha,
Esse prefeito é o ser mais abjeto que eu já conheci. Não, picareta mesmo, Nassif. Picareta legítimo, embora seja uma contradição em termos aí. Deixa eu só juntar duas coisinhas rápidas aqui. O Demore fala desse negócio do Hang de instalar a van em zonas aí de proteção ambiental. A Sabesp, que é a maior negociata que eu vi em muitos anos aí, a Sabesp, ela tem terrenos, o que ela tem de terrenos aí no estado de São Paulo é uma enormidade sempre em áreas de preservação ambiental, que é onde tem as nascentes dela. E o Tarcísio de Freitas, ele está entregando a Fiesp, que nem o golpe da Eletrobras, por um mínimo de capital. Ou seja, o cara paga um tantinho, fica com o controle da Sabesp e o governo do estado fica com uma parte grande sem direito a voto. Ou seja, o que esse pessoal vai fazer de negócio em cima das terras da Sabesp vai ser um rolo. Agora, o governo federal, porque sempre que você tem esses episódios dramáticos aí, de quebra de safra e tudo, você tem a especulação. No caso do Rio Grande, 90% da safra do arroz já tinha sido colhido. E o governo agora está tentando uma importação de emergência para colocar na Conab. A Conab é uma grande estrutura aqui para estoque regulador, que foi destruída aí pelo Temer e pelo Bolsonaro. Então, eles estão comprando o arroz, não esperando que seja utilizado, mas para servir, para demover os especuladores aí, os oportunistas aí de altas especulativas aí em função da crise aí, né? Ah, tá. Então vai ficar no chamado estoque regulador. Aí, caso comece a haver a especulação, aumento de preço, o governo age e resolve a parada, não é isso? É porque os produtores disseram de ontem para hoje que não deve faltar arroz, que eles têm arroz suficiente. Foi o que eu ouvi da Associação dos Produtores, né? Assim. Aliás, no governo Bolsonaro, que deu uma explosão do preço do arroz e tudo lá, era falta de estoque. Era falta de estoque regulador mesmo. Agora, deixa eu trazer uma informaçãozinha para vocês. O governo do Gaúcho, aliás, esse governador, se a enchente serviu para alguma coisa, aí foi para mostrar que é um sujeito absolutamente sem noção, né? Ele não tem noção nem de valores. Não, a gente vai precisar de 10 bilhões aqui para reconstruir o Rio. Depois falou 19 bilhões. Não fez as contas. Não vai ser muito mais de 100 bilhões, vai ser coisa para 150 bilhões. Mas ele, que é uma besta quadrada. Se você pega os dados do governo do Rio Grande do Sul, ele fechou o ano em caixa, com 4,5 milhões de reais em caixa. Isso não existe. O poder público, ou seja, ele reduziu a questão da defesa civil, ele reduziu deixou de aplicar os recursos em várias obras que seriam prioritárias, especialmente depois das enchentes do ano passado, para ostentar em caixa como se o Estado fosse igual a uma empresa privada. Eu tenho dinheiro em caixa aqui, então digamos, esse é um blefe. E chama atenção também para o seu colega de Minas Gerais lá, que está destruindo toda a legislação ambiental, permitindo a mineração naquelas montanhas que cercam Belo Horizonte. A próxima tragédia vai ser Belo Horizonte. É terrível, viu? É terrível que esse negacionismo e essa falta de empenho em coisas emergenciais ocorre com o Brasil. O Brasil inteiro. Pega São Paulo aqui, o sujeito está gastando bilhões em contratos sem licitação para asfaltar ruas asfaltadas em bairros centrais. Pois é. E de vez em quando você tem lá viaduto caindo por falta de manutenção. Então, essa cultura da prevenção não existe no Brasil, né? Luiz Nassif, obrigada por hoje, essa sexta-feira. A gente teve muita informação do Rio Grande do Sul, mas semana que vem a gente está de volta conversando de novo e tratando dos assuntos importantes aí do nosso país. Um beijo para você. Bom final de semana, Nassif. Para vocês e parabéns pela cobertura aí, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigada, Boa noite, Nassif. querido. Boa noite. Tamo junto. Pessoal, ontem a gente teve a aula do Investidor Mestre 2.0, né? Foi um sucesso, inclusive. Atendendo a pedidos, a gente vai disponibilizar mais uma chance para você que perdeu. Então,
se liga, você pode rever essa aula, mas tem que correr para aproveitar porque é por tempo limitado. Então, o Edu gravou um vídeo para contar um pouquinho sobre como foi essa aula para você que não assistiu. Vamos assistir. Viva, turma! A aula que a gente deu, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade, foi um sucesso e inaugurou o Investidor Mestre 2.0, assim com muito júbilo e muita alegria. E se você não participou dessa aula, que tá todo mundo falando sobre ela, você deve estar vendo nas nossas redes, eu tenho uma notícia boa para você. A gente resolveu liberar o replay da aula por um tempo bem curtinho, mas para quem não viu, poder assistir. Assiste essa aula e use esses conceitos para sua vida, para sempre. Eles vão ser extremamente úteis. E essa aula é de graça, então você não tem nada a perder. Aproveita a aula e vamos embora. Para rever a aula, se inscreve no link cln2.com.br, vale muito a pena, não perde. Gente, sextou, vambora nessa, Chico Sá, Rodrigo Viana. Semana difícil. Força para o Rio Grande do Sul. Muita força. Semana que vem a gente está junto novamente, trazendo todas as informações que você precisa saber. Muito rápido, só assim... eu queria concordar com o que disse o Demore, que o jornalismo do ICL essa semana foi para um outro patamar nessa cobertura dificílima, com 2 repórteres lá na ponta, 2 pessoas experientes, com categoria. Então, e não é só quem está aparecendo ali na tela, toda a estrutura de apoio, né? Nossa equipe que está aqui. A nossa equipe que está aqui. Sexta-feira até 7h30 da noite, né? Querendo encerrar a semana, a nossa equipe de redação, enfim, uma estrutura para que isso chegue até as pessoas e a gente vai avançando cada vez mais. É isso, é um trabalho de muitas, muitas e muitas mãos, gente. Então, quero agradecer aqui todo mundo também. Um beijo para você que nos acompanhou essa semana difícil, mas segura na nossa mão e não solta semana que vem. A partir das 7 horas da manhã, segunda-feira, a gente está de volta. Sexta-feira, então, bom final de semana, juízo, mas nem tanto. Tchau, gente. Tchau. Viva, turma! A aula que a gente deu, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade, foi um sucesso e inaugurou o Investidor Mestre 2.0, assim com muito júbilo e muita alegria. E se você não participou dessa aula, que tá todo mundo falando sobre ela, você deve estar vendo nas nossas redes, eu tenho uma notícia boa para você. A gente resolveu liberar o replay da aula por um tempo bem curtinho, mas para quem não viu, poder assistir. Então clica no link que está aqui, assiste essa aula e use esses conceitos para sua vida, para sempre. Eles vão ser extremamente úteis. E essa aula é de graça, então você não tem nada a perder. Aproveita a aula e vamos embora.